Vamos agora entender o conceito fundamental da radioatividade. Na medicina nuclear, a radioatividade desempenha um papel crucial, tanto no diagnóstico quanto no tratamento de doenças. Mas o que é exatamente a radioatividade? Isso é o que vamos entender nesta aula. A radioatividade é um processo natural no qual átomos instáveis liberam energia para se tornarem estáveis. Esses átomos instáveis são chamados de radionuclídeos. Para alcançar a estabilidade, eles emitem energia na forma de radiação. Existem 3 tipos principais de radiação que podem ser emitidos dos núcleos dos átomos radioativos: radiação alfa, beta e gama. As radiações alfa e beta se propagam em forma de partículas. Já a radiação gama se propaga em forma de ondas eletromagnéticas. Como as partículas são mais pesadas, elas têm menor poder de penetração quando comparamos com as ondas eletromagnéticas. Ou seja, dessas 3 radiações, a gama é a que tem maior poder de penetração. Partículas alfa. As partículas alfa são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Elas têm uma carga positiva e são relativamente grandes e pesadas. Devido ao seu tamanho, as partículas alfa não penetram muito no corpo e podem ser bloqueadas por uma folha de papel ou até pela pele humana. Partículas beta. As partículas beta são elétrons ou pósitrons. Elas são menores e mais leves que as partículas alfa. Podem penetrar mais profundamente nos tecidos do corpo, mas ainda podem ser bloqueadas por materiais como plástico ou vidro fino. Radiação eletromagnética, raios gama. Os raios gama são uma forma de radiação eletromagnética, semelhante à luz, mas com muito mais energia. Eles não têm massa nem carga e podem penetrar profundamente no corpo. Os raios gama são utilizados extensivamente na medicina nuclear, porque podem atravessar o corpo e ser detectados por câmeras especiais, como as gama-câmeras. Essa radiação gama tem uma energia poderosa com alto poder de penetração capaz de penetrar e atravessar o corpo humano facilmente. Na medicina nuclear, essas formas de radiação são utilizadas para diagnosticar e tratar doenças. Vamos ver alguns exemplos. No diagnóstico, os radiofármacos, que contêm radionuclídeos, são administrados ao paciente. À medida que esses radiofármacos se distribuem pelo corpo, eles emitem radiação que pode ser detectada por câmeras especiais. As imagens resultantes mostram como os órgãos e tecidos estão funcionando, permitindo diagnósticos precisos. Já no tratamento, a radiação pode ser direcionada para destruir células doentes, como no tratamento de certos tipos de câncer. As partículas alfa e beta são frequentemente utilizadas para este fim devido à sua capacidade de danificar células em uma área localizada. Uma plaquinha de alumínio é suficiente para impedir que estas partículas de radiação alfa e beta a penetrem. Mas não se deixe enganar pelo seu alcance limitado. As partículas alfa e beta são devastadoras quando entram em contato direto com o corpo. Por isso elas são geralmente utilizadas na aplicação direta nos tumores. Partículas beta são menores e mais leves do que as partículas alfa, mas são mais rápidas e têm um poder de penetração maior se comparadas um com a outra. Estas partículas beta são essencialmente elétrons de carga elétrica negativa, beta-, ou pósitrons de carga elétrica positiva, beta-. Imagine-as como minúsculas balas, a percorrer o espaço a velocidades incríveis. O seu tamanho menor permite-lhes penetrar mais do que as partículas alfa. Como disse, uma fina camada de alumínio costuma ser suficiente para as deter. Embora as partículas beta transportem menos energia do que as partículas alfa, o seu poder de penetração é maior. Por isso, cada radiação é aplicada para um fim diferente. Raios gama é energia pura. Ao contrário das partículas alfa e beta, que são partículas de matéria,
Os raios gama são pura energia. Fazem parte do espectro eletromagnético, tal como a luz visível e os raios X, mas com muito mais energia. Imagine-os como feixes invisíveis de energia, a viajar à velocidade da luz e capazes de penetrar profundamente na matéria. São necessárias camadas espessas de chumbo para bloquear eficazmente estes poderosos raios gama. A sua elevada energia e poder de penetração tornam-nos benéficos e potencialmente prejudiciais se aplicados de forma irresponsável. A radioatividade, quando cuidadosamente controlada e aproveitada, revolucionou o campo da medicina, oferecendo ferramentas poderosas tanto para o diagnóstico como para o tratamento. No diagnóstico, os isótopos radioativos, também conhecidos como radioisótopos, desempenham um papel importantíssimo. Estes isótopos são ligados a moléculas que visam órgãos ou tecidos específicos no corpo. À medida que estes radioisótopos se decompõem, emitem radiação, permitindo aos médicos visualizar o funcionamento interno do corpo. Em resumo, a radioatividade é um processo no qual átomos instáveis liberam energia na forma de radiação para se tornarem estáveis. As três formas principais de radiação são partículas alfa, partículas beta e radiação gama. Na medicina nuclear, essas radiações são essenciais para realizar diagnósticos detalhados e tratamentos eficazes.